Muito bem. Questão 13 do capítulo 2 do Holiday, volume 1, oitava edição. A questão ela diz o seguinte: você dirige do Rio a São Paulo metade do tempo a 55 km por hora e a outra metade a 90 km por hora. Na volta, você viaja metade da distância a 55 km por hora e a outra metade a 90 km por hora. Qual é a velocidade escalar média na viagem do Rio a São Paulo? Letra A. Na viagem de São Paulo ao Rio, letra B. E na viagem inteira, letra C. Na letra D, qual é a velocidade média na viagem inteira? E na letra E, plote o gráfico de x em função de t para o item A, supondo que o movimento ocorre no sentido positivo de x. Mostre de que forma a velocidade média pode ser determinada a partir do gráfico. Então, nós temos aqui no item A duas velocidades de ida, uma feita na metade do tempo do percurso e a outra feita na outra metade do tempo. Note que não é na metade do trajeto, né? Ou seja, você não percorreu a metade do caminho a 55 km por hora e a outra metade do caminho a 90 km por hora. Foi na metade do tempo total desse trajeto de ida. Então, nós temos duas variáveis que nós não temos conhecimento, que é o deslocamento e o tempo. Mas a gente sabe que o tempo está dividido em duas partes iguais. Então, nós temos a velocidade de ida na metade desse tempo, que é de 55 km por hora, e na outra metade do tempo a velocidade foi de 90 km por hora. Como essas velocidades são percorridas na metade do tempo do trajeto, então a gente pode escrever a velocidade média dessa forma aqui. Ó. A velocidade de ida no primeiro trecho feita na metade do tempo, t sobre 2. E, da mesma forma, na segunda parte do trajeto, com a velocidade de 90 km por hora, também feita na metade do tempo. Então, nós não vamos ter dois deslocamentos iguais, porém, os tempos são iguais. Então, o que é que a gente faz? A gente vai aqui isolar esses deslocamentos, que não são iguais. Na primeira metade do tempo, foi feita a 55 km por hora. A gente vai ter um deslocamento x1. Esse I nas grandezas significa ida no percurso. E na segunda parte a gente vai ter x2. Então a gente sabe que o deslocamento na primeira parte do tempo foi a primeira velocidade de ida, no primeiro trecho de ida, vezes o tempo gasto sobre 2. E a mesma coisa para a segunda parte do trajeto. Então, substituindo isso na equação da velocidade, a gente vai ter que a velocidade de ida vai ser a soma desses dois deslocamentos, que são diferentes, né, em cada parte do trecho, dividido pelo tempo total do trajeto. Então, quem é a soma desses deslocamentos? Né? É o deslocamento de ida 1 mais o deslocamento de ida 2, né? na primeira parte do trajeto e na segunda parte do trajeto. Só que a gente tem essas equações para essa grandeza de deslocamento que a gente obteve agora há pouco. Então, agora é só substituir x1 mais x2. E como a gente tem aí frações sobre frações e temos aí uma grandeza que é igual em todas elas, que é o tempo, a gente pode eliminar elas da equação, sobrando somente que a velocidade de ida depende apenas da soma das velocidades em cada parte sobre 2. A primeira parte é 55 km por hora, mais a segunda parte 90 km por hora. Tudo isso sobre 2 cada fração. Então é só resolver. Vai dar 55 sobre 2, 27,5, mais 90 sobre 2, 45.
Somando esses dois valores, a gente vai ter uma velocidade média no percurso de ida de 72,5 km por hora. No item B, a gente vai ter o seguinte. Agora é no trajeto de retorno de São Paulo para o Rio. Então, nós estamos voltando. Só que nesse caso, a questão diz o seguinte, que ele percorreu metade do trajeto a 55 km por hora. Note que agora não é na metade do tempo, é na metade do trajeto. E na outra metade do trajeto, ele percorreu esse caminho com a velocidade de 90 km por hora. Então, novamente, a gente vai ter um problema parecido com o item A, só que agora mudando a variável, que é o deslocamento. Agora, em vez de ser feita na metade do tempo, é feita na metade do deslocamento. Então, nós temos aí as velocidades de volta, né? A velocidade de volta na primeira parte, né? Que é VV1, 55 km por hora, e a velocidade de volta na segunda parte, VV2, 90 km por hora. Dessa vez, cada velocidade foi mantida na metade do trajeto, né? Em cada metade do trajeto foi mantida uma velocidade diferente. Então, na equação da velocidade, agora nós temos o que é comum na equação, é o deslocamento. Então, para cada velocidade que nós temos, essa velocidade foi mantida na metade de cada trajeto. Então, obviamente, o tempo gasto na metade de cada trajeto não vai ser o mesmo. Então, o tempo não vai ser o mesmo para cada trajeto. Porém, o deslocamento que ele já diz, né? A metade de cada. Então, a nossa velocidade de volta a 1 vai ser o deslocamento, a metade desse deslocamento, x sobre 2, sobre o tempo gasto. E a mesma coisa para a velocidade 2 na segunda parte, né? Na outra metade do trajeto. Então, o que é que a gente faz agora? Como os tempos não são iguais aqui, então a gente vai isolar eles em cada equação. Então, nós temos aí o tempo para a primeira parte do caminho e o tempo para a segunda parte do caminho. Agora, vamos substituir tudo isso na nossa equação da velocidade. O percurso é o mesmo, né? O percurso é o mesmo, o trajeto x. E o tempo gasto, né, vai ser x sobre 2 sobre v1, que é a primeira parte do percurso, né, a primeira metade. E na outra metade, x sobre 2 vv2. E aí, mesma coisa que no item A. Como nós temos grandezas aí iguais sobre frações, então a gente pode pôr em evidência e eliminar essas grandezas, né, que é o nosso deslocamento. Sobrando somente aí as velocidades, né, sobre essas frações, que a gente já vai resolvendo aqui. A fração sobre fração vai ficar ali dessa forma e a mesma coisa com a outra. Então, nós temos aí a soma de frações. Então, tira-se o MMC dessas frações. Tira-se o MMC dela. Então, ela vai ficar dessa forma, tirando o MMC. E resolvendo fração sobre fração, né, vai ficar dessa forma aqui. Né? A multiplicação da primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, nós vamos ter aí essa equação aí para resolver o nosso problema. A gente pode colocar em evidências os termos semelhantes. Então, vai ficar assim. Nós temos 4 sobre 2 ali, então a gente pode resolver isso, vai dar 2. E substitui os valores respectivos de cada velocidade. Então, nós temos aí 2 vezes V1,
vezes V2, que é 55 e 90, respectivamente, sobre V1 mais V2, que é 55 mais 90. Multiplicando em cima, 2 vezes 55 vezes 90 vai dar 9.900. E embaixo, somando 55 mais 90, vai dar 145. E 9.900 sobre 145 vai dar aí 68,3 km por hora. Eu coloquei casas decimal que eu tenho. Eu gosto de colocar as casas decimais que eu vou obtendo. Dificilmente eu arredondo, a não ser quando eu estou com muita preguiça. Mas no RAD você vai encontrar lá a resposta como sendo 68,3, né? Ela é arredonda. No item C, na letra C, ele quer a velocidade escalar média de viagem no percurso inteiro. Então, vamos lá. Para fazer isso, a gente vai notar o seguinte, que as velocidades de ida e volta, como a gente descobriu, a velocidade média de ida e a velocidade média de volta foram diferentes. E, obviamente, o tempo gasto, tanto de ida quanto para volta, também vão ser diferentes. A única variável que vai ser comum aí é o deslocamento, pois o deslocamento do Rio para São Paulo, e se você fizer o mesmo trajeto de volta, é o mesmo valor. Porém, as velocidades e o tempo gasto não vão ser o mesmo. Então, a gente tem a velocidade de ida, né, igual ao deslocamento sobre o tempo de ida. Eu deixei o deslocamento como x e o de volta também como x, como eles são os mesmos. Mas a velocidade de ida e volta, obviamente, não foram as mesmas e, obviamente, o tempo também não vai ser o mesmo. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos pegar a variável do tempo, que são as duas que são diferentes, mas a gente não sabe qual é o valor, e isolar, né? Colocar elas em evidência aí. E substituir essa equação na equação da velocidade média do trajeto completo. Eu coloquei aí VE para diferenciar como velocidade efetiva. Então, vai ser o seguinte, vai ser a soma desses deslocamentos, né, porque vai ser o trajeto total. Como eu sei, o trajeto de ida é x e o trajeto de volta também é x. Então, nós temos aí o deslocamento e o tempo de ida mais o tempo de volta. E quem é o tempo de ida e o tempo de volta? Né? X mais x vai ser 2, e o tempo de ida mais o tempo de volta vai ser x sobre VI, e o tempo de volta x sobre V2, que é V de volta. A gente tem novamente aí grandezas iguais sobre frações, que é o nosso deslocamento. Então, a gente elimina da equação, ficando somente essa fração sobre fração. E aí, de novo, a gente resolve, né? Faz aí o MMC da soma dessas duas frações, que aí vai dar isso daí, e resolve a fração sobre a fração, que vamos ter essa equação aqui. E como nós temos todos esses valores, né, que a gente obteve na letra A e na letra B, é só substituir esses valores que a gente obteve. Aqui eu arredondei, né? Porque para colocar aquelas outras casas decimal é triste, né? Então, nós vamos ter 2 vezes 72,5, que foi a nossa velocidade média, escalar média de ida, vezes 68,3, que foi a nossa velocidade escalar média de volta, dividido pela soma dessas duas velocidades. Então, em cima, fazendo as multiplicações, a gente vai ter 9.903,5 e embaixo, fazendo as somas, a gente vai ter 140,8. E resolvendo esse quociente, né, fazendo essa divisão,
a gente vai ter 70,34 km por hora. Então, essa aqui é a velocidade escalar média do trajeto inteiro, tanto de ida quanto de volta. Lembrando que a velocidade escalar média, ela leva em consideração todo o percurso feito, né? É diferente da velocidade média, que só considera a posição final e a posição inicial, que é o que a gente vai ver agora na letra D, que ele diz unicamente qual é a velocidade média na viagem inteira. A velocidade média. Lembre-se que na letra C ele fez a velocidade escalar média, que leva em consideração, mais uma vez dizendo, o percurso todo, né? Ou seja, todo o percurso que você fez no trajeto. Aqui, na velocidade média, a gente só considera a posição final e a posição inicial. Como a gente está considerando como sendo em direção a São Paulo o sentido positivo de x, e o Rio de Janeiro é a nossa origem, né, da posição, portanto, seria a posição zero. Então, como ele sai da posição zero e volta para a posição zero, né, ou seja, ele sai do Rio, vai para São Paulo, depois volta para o Rio de novo, então nós temos uma velocidade média de 0 km por hora, né? Ou seja, ele não teve uma velocidade média diferente de zero, porque a velocidade média só considera a posição final e inicial. Como a posição final e inicial é a mesma, zero, né? Então qualquer coisa dividindo zero vai dar zero. Então a nossa velocidade média no percurso total é zero. Agora vamos para a letra E. Na letra E, ele quer que a gente plote o gráfico de x em função do tempo para o item A, ou seja, para o que a gente descobriu de velocidade média no item A, velocidade média do percurso, velocidade escalar média no percurso do Rio até São Paulo. E quer que a gente obtenha esse valor usando o gráfico. Então, tá aí o nosso gráfico, x em quilômetros, tempo em horas, para o item A. Então, nós temos o seguinte. No item A, a gente teve que, na metade do tempo, a gente teve uma velocidade média de 55 km por hora. Então, esse 55 km por hora é a inclinação dessa reta vermelha. E a posição dele nesse percurso, né, quando ele chega em São Paulo, é 55t sobre 2, né, que é a posição x1, né, que a gente descobriu lá no item A. Né? Perdão, eu disse até São Paulo, na verdade, na metade desse tempo até São Paulo, que a gente descobriu lá no item 1, né, na letra A. E quando ele chega em São Paulo, ou seja, no tempo total, ele faz o percurso total x, não é? Então nós temos aí o gráfico feito, né? Essa reta amarela que corresponde ao segundo trajeto, né, ao percurso feito, o gráfico que representa a segunda parte do caminho, a inclinação amarela dessa reta é justamente os 90 km por hora. Então, ele quer que a gente descubra, a gente plotou o gráfico, e ele quer que a gente faça o cálculo da velocidade escalar média desse trajeto, através do gráfico. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente sabe que velocidade escalar média é deslocamento sobre o tempo. Então, nós temos aí posição final e posição inicial. Perdão, tempo final e tempo inicial. E posição final menos posição inicial. Então, como a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá. A velocidade no primeiro trajeto foi na primeira metade do tempo, na verdade.
foi de 55 km por hora. E na segunda metade do tempo, de 90 km por hora. Então, nós temos aí que a posição final é x, a posição inicial é 0, o tempo final é t e o tempo inicial é 0. Só que, como é que a gente vai obter a velocidade escalar média do item A só com x sobre t? Então, a gente tem que descobrir quem é x e quem é t. Então, vamos lá. Na velocidade de ida, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na letra A. Então, a gente tem aí, isolando as variáveis, sabendo que o tempo para cada trajeto é a metade, né? Para cada parte do percurso é a metade, que ele se deslocou com cada velocidade pela metade do tempo. Então, significa que o deslocamento não é o mesmo para cada velocidade. A gente isola o deslocamento, porque a gente tem que saber qual é aquele valor de x ali, né? Que é a posição final quando ele chega em São Paulo, né? Que é lá no topo do gráfico, nosso x. Então, nós temos aí que o x total vai ser a soma dos deslocamentos em cada trecho. E a gente tem aí ó, que o deslocamento em cada trecho é esse daí que a gente está vendo na tela. O primeiro trecho vai ser a velocidade de 55 km por hora t sobre 2. E no segundo trecho, né, que é x e 2, vai ser o vi2, que é 90 km por hora, t sobre 2. Então, nós temos aí ó, o deslocamento. Né? O deslocamento x vai ser a soma dessas duas velocidades multiplicada pela fração do tempo, né? T sobre 2. Então, a nossa velocidade média, né, que é ΔX sobre ΔT, as posições iniciais e o tempo inicial vai ser 0 e 0. E a posição final vai ser VI1 mais VI2 vezes T sobre 2. E o tempo final é T, como a gente vê aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês, caso vocês não estejam conseguindo enxergar. Posição final, T. Posição inicial, ou tempo final T, tempo final inicial 0. Posição final X, posição inicial 0. Então, nós temos aqui, ó. Como é 0, a gente não se importa. Então, quem é X? X a gente acabou de ver, que é essa parte aqui, que a gente fez lá na letra A. E está refazendo aqui. E o tempo final é T, como está aqui no gráfico. Só que a gente sabe quem é o V, né? Os dois Vs, é 55 e 90. E como os tempos são os mesmos na fração, a gente elimina. Então, sobra somente 55 mais 90 sobre 2. 55 mais 90, 145. Sobre 2, 72,5 km por hora. Até a próxima questão, que vai ser a questão número 14. Espero que tenham entendido. E até a próxima.